Ahm, eu, a semana passada, estive num evento da IBM nos Estados Unidos e aquilo que se falou foi dois tópicos: Hybrid Cloud e inteligência artificial. Depois, à volta, havia uma série de outros assuntos, nomeadamente a segurança, por exemplo, mas também muitos recursos humanos. Praticamente não se falou de hardware, falou-se de soluções. Aliás, uma das coisas que foi falado no evento foi a parceria com a AWS. A IBM tem a sua própria cloud e, portanto, viu uma série de vantagens no marketplace da AWS. E eu estava a dizer isto porque cruza-se com o nosso evento de hoje, portanto, estes dois temas. Tudo isto continua a ser preciso pessoas. E, portanto, o que vou referir pode não ser nada de novo, mas creio que é atual. A minha apresentação tem 5 tópicos principais. As dificuldades específicas da informática, quando estamos a falar de outsourcing, vantagens genéricas, dúvidas, a evolução e a resposta da Eurotux a uma situação específica que penso que se cruza com a maior parte dos presentes. Logo à partida, essas dificuldades específicas estão muito relacionadas pelos recursos humanos. Apesar de ainda hoje ter sido falado da série de despedimentos que estão a acontecer numa série de empresas, hoje em dia ainda existe falta de recursos humanos que tenham o know-how que as empresas precisam e, portanto, elas lutam por eles. E isso faz também que o preço da sua contratação dispare. E o que acontece em muitas das vossas organizações é o one-man show. Tem que ser capaz de dar o helpdesk, de tratar de um problema na base de dados, etc, etc. Ora, isto faz com que seja muito difícil, porque é impossível ter know-how tão abrangente. E depois surgem os erros, surgem uma série de problemas. E, por exemplo, quantos de vocês é que têm tudo documentado na vossa organização? Se saírem, como é que fica a organização? A organização tem isso planeado? São pontos que, de facto, são muito importantes. Há uma constante necessidade de formação, as coisas mudam a uma velocidade enorme. Há uma necessidade constante de investimento. Há muita coisa que se faz que é preciso comprar a nova versão, fazer o upgrade, enfim. Portanto, está-se sempre a falar de dinheiro. E qual é a alternativa de abordar isso? E depois, e podendo ser mais ou menos polémico, há por vezes uma falta de apoio adequado dos gestores da empresa. Muitas vezes porque o informático não sabe transmitir as coisas, não o sabe fazer da melhor forma, mas a informática é encarada como um custo. E só quando as coisas não funcionam mesmo é que se dá o devido valor. Quando nós falamos de outsourcing, há um conjunto de vantagens genéricas que penso que são mais ou menos do senso comum. É o foco no core business, as pessoas preocuparem-se com o seu negócio, o acesso à especialização, ao tal know-how específico na base de dados, na cibersegurança, etc. Uma maior flexibilidade, poder ter a necessidade de ter uma atenção 24/7, por exemplo, na sua infraestrutura. E se tem um informático que está em horário laboral, ele vai conseguir estar sempre disponível. E, portanto, tudo isso é possível complementar através do outsourcing. A redução de riscos e de custos, isto são coisas que realmente acontecem, mas é preciso ter atenção também aos contratos que se celebram. Mas, por exemplo, é possível passar algumas responsabilidades da empresa para o próprio prestador de serviço, se isso for acordado. E depois há sempre aquela ambição de reduzir os custos, embora, e é um tema que daria
enfim, muito tempo, eu levaria muito tempo a falar de todo este tópico, mas por vezes é melhor que os problemas não aconteçam e que os custos dos problemas de acontecer não aconteçam do que estar propriamente a falar da poupança. Mas, de qualquer maneira, há sempre essa ambição e é natural que assim seja. De qualquer maneira, o outsourcing lança sempre um conjunto de dúvidas que são naturais e que muitos de vocês me colocam. Logo à partida, como é que eu faço a comparação entre os custos de outsourcing e os custos internos? Porque, de facto, se estou a pensar, faz sentido comparar. Vou perder o controlo da minha organização? Eu preciso ter algum controlo, pelo menos até determinado nível. Como é que a comunicação com o provedor de serviço e a minha empresa vai funcionar? Vai funcionar da melhor forma? Por vezes há barreiras culturais, barreiras até linguísticas, que podem ser complexas de gerir. Como é garantida e medida o serviço? Então eu vou contratar um serviço, como é que eu vou saber que as coisas estão efetivamente a ser feitas e bem feitas? Eu preciso desses inputs. Será que o meu parceiro me vai dar esses inputs? Como é que o prestador de serviços vai lidar com a inovação e com a atualização contínua dos serviços? Então, se as coisas mudam tão rápidas, será que o meu parceiro vai começar a prestar o serviço de uma forma e vai se manter naquela forma para sempre? Porque está a fazer aquilo que está obrigado pelo contrato? E como é que vai ser com a segurança dos dados? Então vou ter um terceiro que vai estar a olhar para as minhas coisas? E estou decidido a mudar. E então como é que vai ser o onboarding? Como é que eu vou passar de uma realidade para a outra? Como é que as coisas vão acontecer? É outro aspecto muito importante. Como é que vão ser geridas as questões legais e contratuais? Como é que será gerida a escalabilidade do serviço? Eu hoje estou de uma forma, entretanto, o meu negócio cresce ou encolhe. Como é que eu vou gerir essa situação tendo um contrato com um terceiro? E algo que é natural, como é que vão ser as implicações relativamente aos recursos humanos? A dispensa dos recursos humanos ou a sua recolocação? E eu, de qualquer maneira, queria frisar aqui um aspecto que para a Aerotux é muito importante. Todas estas dúvidas têm que ser faladas, têm que ser geridas, mas nós achamos que claramente na colaboração é que está o ganho e as organizações precisam de ter recursos internos para determinadas funções e, portanto, as coisas podem funcionar, de facto, em conjunto. Mas o outsourcing tem evoluído. E tem evoluído porque tudo tem evoluído. Já se falou aqui da cloud, da inteligência artificial, da cibersegurança, mas cada vez é preciso ser mais ágil no serviço que se presta. É preciso insights, é preciso inputs que me levem a tomar as decisões corretas. E, portanto, é cada vez mais importante que o prestador de serviços seja capaz de o fazer. Bom, e então qual é a resposta da Aerotux? Nós temos que ter a noção do seguinte, e num dos slides anteriores foi abordado, que é o one-man show. Na maior parte das organizações há uma pessoa ou o leque de pessoas é relativamente reduzido. E há uma analogia muito engraçada que antigamente, principalmente nas empresas têxteis, elas tinham uma corporação de bombeiros própria. Porque se existisse um incêndio, era preciso dar uma resposta rápida. E, portanto, a ideia era ter os bombeiros ali ao perto para dar a resposta. Bom, mas a maior parte do tempo eles estavam parados, não estavam a existir incêndios todos os dias. De que forma é que eles evoluíam? De que forma é que eles se atualizavam? De que forma é que eram ágeis? De que forma é que tinham formação? Bom, se o incêndio fosse grave,
a probabilidade da coisa correr mal era de facto enorme. E, portanto, esta analogia o que pretende dizer, ou que pretende transmitir, é que de facto é impossível uma pessoa poder fazer tudo. E se na maior parte das nossas organizações, sobretudo na indústria, há essa pessoa, essa única pessoa, é preciso complementar a oferta. Mas se essa pessoa sair, se essa pessoa há necessidade de a recolocar, então como é que pode ser abordado? O Trust by Eurotux é uma resposta de serviços de IT à medida de negócio de cada cliente. Ou tem uma abordagem diferente. Como? Exatamente por um conjunto de questões que estão aqui referidas. As pessoas têm determinado know-how, elas podem ser boas numa coisa, não serão noutras, e aquilo que nós fazemos, ou aquilo que temos capacidade de fazer, é colocar uma pessoa na empresa que tem, por exemplo, como responsabilidade o helpdesk. É preciso estar próximo dos utilizadores, ajudá-los com as impressoras, com os PCs, seja no que for. E depois há um conjunto de serviços que é preciso um know-how, digamos, mais profundo, seja DBA de uma determinada base de dados, seja na cibersegurança, por exemplo. E, portanto, esses serviços podem ser externos. E fazemos aqui uma combinação entre o serviço, portanto, prestado por uma pessoa que a Eurotux coloca na empresa e serviços que são prestados remotamente. Isto num único contrato. E, juntamente a esse contrato, podemos depois agregar um conjunto de serviços, um conjunto de contratações, de coisas que podem ser muito, muito simples. Por exemplo, se o vosso domínio não for renovado, as vossas coisas vão falhar. É um problema que acontece frequentemente, ou o problema com certificados. Ou quer contratar uma máquina na cloud, ou quer um serviço específico de cibersegurança. Tudo isso pode ser feito, digamos, no mesmo contrato. Garantimos, dessa forma, uma disponibilidade permanente, um know-how atualizado, a tal flexibilidade que é muito importante, a oferta que já fui falando, a gestão da IT, entenda-se aqui a gestão da IT como a gestão dos diferentes contratos, os contratos de manutenção com a IBM, com a Dell, seja com quem for, alguém que alerta, que pode apresentar, inclusive, vender ou não essa manutenção. Tudo isso pode ser colocado no mesmo contrato, havendo sempre uma preocupação permanente e transversal com a segurança. Essa é uma mais-valia. E, portanto, isso está sempre presente. Damos as garantias contratuais que acordarmos com o cliente e, portanto, é algo que é fundamental e, aliás, nós nas nossas regras internas neste momento estamos muito mais rigorosos relativamente a isso e para salvaguarda do cliente e também para a nossa salvaguarda. E disponibilizamos aos clientes informação dos serviços que temos prestados. O que fizemos, quantas vezes, o que é preciso melhorar. Há essa forma de apresentar os dados que é bastante relevante. E, por fim, uma coisa que me parece muito importante, porque eu muitas vezes sou abordado que não gostam de ligar para o call center, que ficam à espera, ou que não gostam lá está, de ouvir a máquina, e gostariam de sempre falar com uma pessoa. Quando nós conseguimos colocar esse focal point no cliente, o cliente tem ali aquele ponto de contacto, porque ele próprio pode contactar os colegas, a Eurotux, para dar resposta ao que for necessário e naquilo que ele não tem capacidade de fazer. De forma muito simplista, é isto que eu vos tinha para apresentar. Muito obrigado.